Temos então hoje a terceira sessão deste curso sobre Pietro Baldi, o seu sistema e a sua comparação com a Teosofia. Deva-se dizer, a propósito disso, que neste caso vamos fazer aqui provavelmente algumas exceções ao programa que foi outorgado às pessoas. Não porque não vamos dar todos os pontos, mas porque, por exemplo, muitos aspectos do paralelismo e da comparação com a Teosofia os temos vindo a fazer e continuaremos a fazer. E, portanto, se calhar, em vez de dedicarmos duas aulas finais, não será necessário. Parte desse ponto já está antecipado. Algumas coisas, se calhar, hoje, depende se vem ou não a talho de foice, poderão ter a ver com o parte do ponto 6. Bom, mas lá daremos tudo, mesmo que mudando um pouco a ordem. E então o programa de hoje é este. Vamos concluir a temática da sessão passada, em que falámos de intuição e modos cognitivos e supraconsciência, e introduzir o tema do monismo, ou monismo e pananteísmo. Já agora vou pôr aqui com um bocadinho de otimismo, não é? Mas tenho algumas dúvidas de que nos adentremos muito por este tema e, tanto o tema que hoje vamos esgotar, ou, enfim, não esgotar, mas terminar a sua abordagem, como o tema do monismo e do panteísmo são de enorme importância. De certa forma, são talvez os pontos mais importantes até. Os outros, em boa parte, são suas derivações no esquema filosófico de Pietro Baldi. Ora bem, antes de começarmos a parte substancial da sessão, vou distribuir uma folha que tem 2 páginas. Chama a atenção, é frente e verso. Uma é a página 63 do livro Ascese Mística, que é relevante para a aula de hoje, e no verso, o que será relevante tanto para a aula de hoje, por alusão, como para daqui a umas 2 aulas, ou assim, é um esquema copiado, fotocopiado neste caso, de outro livro do Pietro Baldi chamado Queda e Salvação. No original isto tem 2 cores, tem um triângulo invertido a vermelho e um triângulo com o vértice para cima a verde. Enfim, aqui obviamente não se nota, mas também não é assim tão relevante. Portanto, é frente e verso, chama a atenção, e vou distribuir fila por fila, pedindo, vou deixar ali, há uma fila, não tem ninguém, não sei porquê. As pessoas não gostam daquela fila ou qualquer coisa, não é? Há as pessoas que se aproximam aqui desta pessoa que já perceberam que eu, no fundo, não sou má pessoa. E depois há os que vão lá para trás com receio que eu, porventura, há alguns excessos de entusiasmo. Não sei, talvez seja bomba aos papéis para o Não, cá pelo caso é para ver bem se há alguma urgência aparente. Urgência? Para a frente. Pois, queremos que não haja. Ora bem, nós vimos então na última sessão que em toda a obra baldiana, em alguns livros em especial, como a Grande Síntese, a Ascese Mística, as Noures, a Nova Civilização do Terceiro Milénio, mas em todas, praticamente, em geral, é feita a apologia do método intuitivo. Poderíamos chamar também noético, não só, julgo que chegámos a ver isso, mas haveremos hoje de repetir, porque o conceito de intuição na obra de Pietro Baldi pode ser associado quer com o conceito de Budi na Teosofia, quer com o conceito de nous no platonismo e neoplatonismo, e também porque, lembremos sempre, uma das suas obras é o terceiro na listagem de livros, mas enfim,
foi o segundo a sair, não é? As grandes mensagens são mais tarde, é que foram estampadas num volume. Um dos seus livros, e um livro relevante, tem o título Não Urge. Bem, é feita essa apologia, mas essa apologia não se limita a descrever, e muitíssimo bem o faz, como esperamos ter realçado a semana passada, não se limita a explicar o que se entende por intuição, mas faz a sua comparação, faz o seu cotejamento, faz a sua comparação e diferenciação relativamente a outros níveis cognitivos. E vamos falar um pouco desses outros níveis cognitivos e também um pouco, ainda, adicionalmente, da intuição e de alguns problemas, de algumas questões, talvez melhor associadas, que não houve tempo, a semana passada, para referir, ou pelo menos que referimos apenas muito lateralmente. Ora bem, vamos aqui então para esta folha que distribuí. No livro Ascese Mística, malgrado aqui mais para cima do lado esquerdo da folha, não estar assim 100% legível, mas também o que interessa é a partir da 6ª linha, temos aqui diferentes planos de consciência. Ele enumera aqui 5, na verdade. Ou melhor, enumera 4 e depois refere um como um etc. O que é que tem antes que não se percebe em termos de números? É tudo igual ou é... 4, X3. Exato. E antes... Exato. E antes tem... Isto não é um 4, é um mais. Pois... É um mais. É um mais. Por acaso, visto aqui parece um 4, mas é um mais. Obrigada. Visto aqui, quer dizer, visto na fotocópia. Aliás, o que confere, se repararem aqui no primeiro parágrafo, isso pode verificar. Bem, duas coisas curiosas, já agora, por comparação com sistemas esotéricos como a teosofia, como o rosicrucianismo, como a antroposofia, onde todos aqueles que têm pelo menos algum conhecimento dessa temática sabem da abundante, da referência, aliás axial, à questão dos distintos planos da substância universal, de um ponto de vista macrocósmico, e dos distintos planos ou princípios vivenciais e de consciência de cada ser, e no caso do ser humano, de um setenário desses níveis. Bem, o Pietro Baldi, neste livro Ascese Mística, enumera 4 mais 1, ou seja, refere 4 expressamente, depois põe um outro que chama plano inexplorado, à falta de outra designação, mas reparem, ele de maneira nenhuma diz os planos são só estes, porque acrescenta-lhe um etc. Como, aliás, havemos de falar nisso ainda, e também enviarei fotocópias, o faz em outras obras, nomeadamente na Grande Síntese. Certo? Ele não é muito conclusivo sobre o número de planos ou de níveis de planos universais e de níveis de consciência existentes em cada ser. Ele, na verdade, enumera, e quanto a mim isso é perfeitamente admissível, enumera aqueles que estão mais correlacionados com a fase humana. Ou porque são o nosso passado evolutivo mais próximo, porque são o nosso presente e porque são a nossa região, a região para onde progrediremos a seguir e, portanto, a zona do nosso supraconsciente mais próximo. De qualquer maneira, ele faz várias vezes a referência de que, conforme o nível de cada indivíduo e de cada universo na imensa percepção dos seres, tanto dos grandes como dos pequenos seres, tanto das pequenas unidades como das unidades múltiplas ou coletivas, há grelhas diferentes de níveis de consciência que estão ativados dentro de um progresso que, haveremos também, já aludimos a isso, mas será no outro dia que o faremos mais expressamente, é espiralado. Não é? E nisto também afinidade fundamental com a teosofia, cada universo, cada ser
ao longo de uma multiplicidade de ciclos, vai sempre progredindo. E hoje estamos polarizados. Hoje, nós, seres humanos, ou nós, o universo que integramos, estamos polarizados, preenchemos determinadas faixas de substância e de consciência. No passado preenchemos outras relativamente inferiores e num futuro preencheremos outras mais subtis, mais elevadas, mais espiritualizadas. E, ilustrando também isto, é que eu resolvi trazer já, por antecipação, este esquema, retirado então do livro Queda e Salvação. Aparecem estes dois termos, sistema e antissistema, de que falaremos daqui a 2 ou 3 sessões. Mas reparem, se virmos bem, ele apresenta aqui um setenário de níveis. Certo? Não que ele diga, bem, isto está fechado, mas temos um exemplo de uma diferenciação setenária. Depois, espero que haja tempo para fazermos alguma alusão à interpretação, aliás, muito vasta, ele ocupa uma boa dúzia de páginas, com as várias extrapolações possíveis deste esquema, que, se não me falha a memória, já li este livro há muitos, muitos anos, se não me falha a memória, o impulso para ele escrever esse livro, que é relativamente vasto, é um dos seus maiores livros, dos quatro maiores, a Grande Síntese, o Sistema, Deus e o Universo e a Queda e Salvação. Deus e o Universo até será um bocadinho mais pequeno, portanto é dos seus maiores livros. Se não me falha a memória, ele relata que o impulso para escrever o livro foi justamente ter a concepção, entre aspas, a visão deste esquema, e depois o livro são desenvolvimentos a partir desse símbolo inicial. Bom, mas voltemos então aqui apenas aos níveis mais próximos, os presentes, os passados e os que podemos vislumbrar no horizonte em termos da evolução humana. Bem, ele fala primeiro do plano de consciência sensória, que corresponde ao que ele designa em vários livros. Luís, temos que depois ver isto aqui, porque talvez seja do uso do preto, não sei. Mas na quarta-feira passada ficou aqui uma misturada grande. Bem, mas o que ele chama a zona do subconsciente, dos instintos formados através da repetição em muitos ciclos anteriores de vida, nomeadamente nos reinos infra-humanos de evolução, e que se volveram automatismos. A repetição constante arraigou de tal forma... Obrigado, Luís. Arraigou de tal forma esses mecanismos, esses automatismos na nossa memória subconsciente, neste caso, que eles funcionam, que nos saltam como instinto. O instinto de proteção, o instinto de sobrevivência, etc. E coisas depois mais terra a terra, digamos assim, como todos os movimentos que fazemos de uma forma praticamente automática, sem consciência disso. Mastigarmos, andarmos, ou ainda mais automaticamente as funções digestivas e outras funções fisiológicas. E essa, como dissemos, é a zona do nosso subconsciente. Vamos aqui lembrar, isto é muito importante, e o Baldi é um autor que trata isto de uma forma magnífica, que há 2 zonas de inconsciente. Temos a consciência normal, já vamos falar disso. Temos aquilo que é a zona de supraconsciência,
aquilo que está mais além, aquilo que está acima da nossa consciência normal. É aquilo de que, na melhor das hipóteses, temos apenas alguns vislumbres ou algumas experiências periódicas, digamos assim. Algumas experiências, é esta a palavra que vou usar agora, que eu queria utilizar, esporádicas, mas que não normalizamos, que não conseguimos ainda repetir, pelo menos com facilidade. E temos algo que está num outro polo, que é a zona do subconsciente. Que é esta a que acabamos de nos referir. Certo? Sendo ambas zonas de inconsciente, de não consciência normal. Uma foi deixada para trás. Ela funciona apenas no automatismo que interessa. Nenhum de nós vai voltar, tirando situações pontuais, vai voltar a concentrar-se em aprender a andar. Certo? Ou nenhum de nós, também salvo situações pontuais, vai voltar a concentrar-se em criar o automatismo de respirar ou de fazer a função digestiva. Nenhum de nós vai concentrar-se a pôr a mão à frente quando pode tropeçar, cair, ou quando tropeça, pode cair e se pode magoar, etc, etc. Nenhum de nós interessa estar a polarizar-se e a dar relevância às reações nervosas e galvânicas que faz com que, se um alfinete nos picarmos, nós tenhamos a reação da dor correspondente. Certo? Isto é muito importante e peço desculpa de repetir para algumas pessoas que já ouviram isto. Há muita confusão hoje em dia, salvo o devido respeito e melhor opinião, quando é caso para ter respeito, em temáticas consideradas de espiritualidade e de nova era e não sei o quê. Certo? O subconsciente não é nenhuma meta evolutiva do ser humano. Andarmos a mexericar muito naquilo, a não ser que haja algum problema. Certo? Eu tive um acidente e, eu tenho que fazer fisioterapia e tenho que, até certo ponto, reaprender a andar, com certeza. E eu tenho asma ou estou a ter um parto, que, enfim, não é muito provável, admitamos, não é? Eu posso ter que controlar a respiração, certo? E eu não sei o quê, posso estar atento à minha função digestiva, para não sei o quê, sei lá, não quero entrar aqui em pormenores menos agradáveis do esófago, ou não sei porquê. Mas não é isso, são situações pontuais. Certo? Ao contrário do que se pensa, é anti-evolutivo, é anti-espiritual, não tem nada a ver com espiritualidade. Andar sem mais, a mexericar, muitas vezes sem conhecimento de causa, em tais níveis. E menos ainda, atenção, pode haver algumas situações muito pontuais, que aliás, até certo ponto exemplifiquei, em que isso possa ter uma função terapêutica. Certo? Nós podemos, dou um exemplo, para além daqueles que já dei, não é? Eu desaprendi a andar, etc. E posso ter que reaprender. Da mesma forma, eu posso ter desenvolvido determinados instintos de algum modo patológicos, por experiências traumáticas, por exemplo, e pode ter que se fazer aí algum ajuste. Mas atenção, não só isso deve ser feito com muitíssimo cuidado, e por pessoas que, sem dúvida, saibam o que estão a fazer, e não por aprendizes de feiticeiros, e por pessoas que invocam sabedorias e conhecimentos adquiridos ad hoc no primeiro livro que encontraram no primeiro supermercado da esquina, como, principalmente, isso não, repito, não tem a ver com espiritualidade, mesmo que possa ser feito. O meu objetivo, dia 15 de novembro, é ir de Lisboa ao Porto, vou lá à delegação do Porto. E o meu objetivo não é mudar um pneu que ficou furado. Certo? Não é esse o meu objetivo. Pode acontecer por um acidente.
E com certeza, visto que eu não posso avançar com aquele pneu furado, não é? Não posso avançar muito, eu tenho que mudar o pneu, e tocá-lo e não sei o quê. Certo? Mas não nos vamos confundir e dizer eu estou aqui em velocidade de cruzeiro para alcançar o meu objetivo. Certo? Mesmo que seja por necessidade, aquilo é apenas uma contrariedade que temos que solucionar. Certo? Mas que não tem a ver com alcançar o objetivo. Só para terminar, e depois já dou a palavra. Nesse caso, eu tenho, em todo caso, que mudar o pneu. Agora, o que não faz nenhum sentido nenhum é que quando o meu objetivo é avançar, e avançar com alguma rapidez, mas também com segurança, para chegar bem e a horas ao porto, eu me ponha a mudar um pneu que não está furado e ponha ali a mexericar porque tem um fascínio pelas marcas dos pneus, ou pelos macacos, ou por outra coisa qualquer. Certo? João, a ideia está com um ar muito zangado, espero não estar, não sei, está com um ar de uma seriedade. Há algum problema? O que eu ia perguntar é a espiritualidade, se aquilo que eu vou dizer, se é aquilo que me estava a querer transmitir. Se a espiritualidade é algo que nada tem a ver com ritualismo, certo? É independente dessa questão. Os ritualismos podem... A espiritualidade está aquém de tudo aquilo que faz sobre aso material ou intencional sobre... Então, estamos a falar de coisas diferentes. É porque eu estava a falar com analogias e eu estava... Estou a falar de instintos. Okay. Agora, quando falamos de ritos, isso é outra coisa. Há ritos bons e há outros menos bons. De qualquer maneira, os ritos não fazem a espiritualidade. Os ritos podem expressar materialmente, fisicamente, simbolicamente, uma vivência espiritual. Okay. Certo? E nesse aspecto têm uma relação. Não criam a espiritualidade. Podem auxiliar a sua expressão no plano físico. Certo? Mas nós estamos a falar aqui de práticas, de experiências, de pseudoterapias que se põem sem mais a mexer. Mas eu já estava a envolver nessas experiências esse tipo de... Isso já é uma outra coisa, já é outro assunto que depois algum dia, ou outro espaço, poderemos abordar. Bem, isto foi desenvolvido, esta zona, lembremos, e nisto há uma sintonia fundamental, também, mais uma vez, entre o Gaudi e, por exemplo, a teosofia. Foi desenvolvido nas encarnações que tivemos muitas no reino animal e nas fases mais infantis do nosso percurso encarnativo no reino humano. E estão estabelecidos, fundamentalmente. Nós temos estabelecidos a completude, ou a quase integralidade, não, enfim, à cautela ponho aqui o quase, dos nossos instintos fundamentais e dos nossos automatismos, nomeadamente de funcionamento do nosso organismo físico. Agora bem, isto já agora, vou aqui voltar um bocadinho mais à Grécia Antiga, e não só, esta zona do subconsciente. Vou aqui para encarnar, porque até se aplica. Se por um lado, antes da Grécia, vamos aqui para mais para o Oriente, tem a ver com o Kama, ou com o Kama e o Linga Sharira da teosofia, tem a ver com a tal doxa de alguns, de vários e significativos filósofos gregos, não é? A tal opinião externa baseada nas coisas sensoriais, certo? E que, quando se traduz em opinião, que é o significado literal de dosha, é uma opinião instintiva. Certo? A maior parte das nossas opiniões, da opinião do ser humano comum, podendo não parecer, é uma opinião instintiva.
É um bocado estranho, aparentemente, esta afirmação, mas reparemos bem se não é assim. É só uma coisa muito rápida. Podíamos considerar esse instintivo aqui, neste contexto, sinónimo de condicionar? Também, em grande medida é condicionado. Embora também haja condicionalismo ali. Mas no sentido em especial em que eu estou agora a dizer, da opinião instintiva como opinião condicionada, sem dúvida assim é. Grande parte das nossas opiniões são as do meio em que nós nascemos, primeiro o meio familiar, de amigos, etc., certo? Que nos condiciona, e depois é aquilo que ouvimos e sobre que não refletimos verdadeiramente, que é uma opinião que nos salta, que sai da boca para fora, que emitimos com ligeireza, condicionadamente, como disse, e acho muitíssimo bem. Não vou aqui repetir a velha frase, por acaso até vou repetir. Normalmente, em grande parte das coisas, nós não pensamos, somos pensados. Certo? Ou seja, temos um motor que está aqui a trabalhar, mas o que se deita para lá não é um produto nosso. A nossa mente trabalha com produtos que sucessivamente recebemos de fora e sem os selecionar. Ora bem, temos, pois, o nível, que é o nível de humanas, na teosofia, e é o nível da episteme, do conhecimento racional e até científico. É a zona que ele chama da consciência racional analítica. Certo? É o método de conhecimento comum. É o conhecimento através do raciocínio, mas do raciocínio que opera no âmbito dos particulares, das coisas separadas, certo? Ponderando pormenores, partes separadas, que às vezes se tentam juntar, mais ou menos desajeitadamente, outras vezes, por uma deformação de orientação, nem sequer se tentam juntar. Que é o caso da apologia orgulhosa das especializações, dos conhecimentos especializados. Certo? Já nos referimos muitas vezes aqui, às vezes até referindo uma frase do professor Agostinho da Silva. Perguntam-se a uma pessoa: o que é que o senhor... Você é o quê? Não é? E a pessoa diz logo o que é que faz na vida. Sou engenheiro, sou sapateiro, sou padeira, sou não sei o quê. Não é? E a pessoa identifica-se com a especialização laboral. Mas há outra coisa, que é a especialização cognitiva. Um indivíduo sabe muito, ou admite-se que sabe muito, de um campo restrito de conhecimento. É o melhor do mundo na geologia. Certo? É o melhor do mundo na cultura de nabos, quando faz muito calor e há pragas de gafanhotos. Não é? Ou é o melhor do mundo a dar 8 nos chakras. Não é? Nunca percebi bem porque 8, mas enfim, ou 9, ou outra coisa qualquer. O Baldi fala muito desta questão. Não é? Da ciência do seu tempo e também ainda de hoje. Incapaz de síntese. A ciência que disseca até ao pormenor os aspectos particulares, mas que depois não consegue uma visão conjuntural e, sobretudo, não responde à pergunta: o que é? Certo? Há um artigo muito curioso, aliás, exato, é um artigo curioso, que está no número 15 da revista Biosofia e que depois continua, ou é retomado no número 16 da Biosofia, sobre a matéria. Certo? É naquela secção entre o céu e a terra, tem uma perspectiva da ciência experimental, neste caso a física,
que foi feito pela nossa amiga Liliana, e depois uma perspectiva ocultista. E depois, no número 16, eu retomei ainda o comentário, porque, sem dúvida, tinha coisas muito especialmente interessantes, essa parte da ciência física. E, a certa altura, julgo que é nesse artigo, a Liliana dá lá uma definição, de acordo com os padrões vigentes da ciência de matéria, e que ela própria se chama, é uma definição de pescadinha de rabo na boca, não é? Porque para definir uma coisa vai buscar o próprio termo que está a tentar definir. É um aspecto que, aliás, é muito curioso, para ver. Se perguntar de que é que tratam as ciências, nomeadamente as ciências físicas, qual é o seu campo de investigação, basicamente é a matéria. Não é? E, no entanto, duas coisas. É extremamente difícil, a não ser por redundância, definir o que é a matéria, como, insolitamente, as mesmas ciências incidentes sobre a matéria desmaterializaram a matéria. Ou seja, viram a sua, eu vou usar uma frase aqui exagerada, a sua fundamental vacuidade. Certo? Ou seja, o que há, sobretudo, é imensos espaços vazios. Certo? A ilusão que temos de continuidade e de solidez é totalmente ilusória. Não há nenhuma continuidade. Há descontinuidade. Curiosamente, o Baldi faz uma referência sobre isto, quando diz: o que é sólido e o que é contínuo não é nos níveis concretos, é nos níveis abstratos. É aí que há continuidade, porque é aí que há uma consciência de unidade. Certo? Tudo o resto são movimentos, são fenómenos, são flutuações, são acontecimentos desgarrados. Isto, deva-se dizer, que acabámos, este parênteses, que no fundo foi, que fizemos sobre a ciência, de maneira nenhuma pretende menorizar a importância da ciência. Nunca foi a nossa postura aqui nesta casa, como sabe, e maiormente até, o que não nos impede, obviamente, de, coisa que hoje em dia se desiste, por norma, de ter os nossos próprios paradigmas científicos e de tomarmos a liberdade de os discutir com os da ciência. Certo? Novo parênteses, peço desculpa, depois vou tentar fechar tudo. Coisa de que hoje no campo da espiritualidade se desistiu. Toda a gente desistiu, praticamente. Não é? As religiões... exato, tornam-se especialistas em moralidade. É verdade. Ou melhor, não é bem tornam-se especialistas em moralidade. Vou fazer um parênteses ainda maior. No conceito comum, as religiões são uma espécie de ONG moralistas. Não é? São especialistas só em moralidade. Não há teologia, porque isso é uma coisa, ou filosofia, isso é uma coisa assim. Não há. E, portanto, as religiões são apreciadas de um ponto de vista demagógico ou político ou moral. Não é? O que é que o Papa diz sobre o regime cubano, ou da Polónia, ou agora já não é? Ou sobre o preservativo e o casamento dos não sei quê. Não é? O Dalai Lama, que era mesmo a independência do Tibete, ou pode chegar a um acordo com a China, porque ele foi recebido pelo sei lá, como é que se chama o Presidente dos Estados Unidos, pelo Obama e tal. Mas e anda de jipe e tal. Está bem, acho muito bem o senhor andar de jipe, acho... Mas isso são coisas da externalidade. Ora bem, mas tirando isto, vamos lá ver, hoje em dia, e particularmente face à história da cultura ocidental, passou-se de um extremo para o outro. Não é? Nós conhecemos, há nisso uma história um bocadinho mal contada, mas conhecemos aqueles choques entre a nascente ciência moderna, ali pelo século XVI, XVII, e as igrejas da Europa e das suas ramificações coloniais. Não apenas, como se julga, entre a Igreja Católica, entre algumas postulados científicos e a Igreja Católica, mas também com as igrejas, com as religiosidades ditas protestantes. Não é?
espanhol Miguel de Cervé, por exemplo, foi queimado lá pelos protestantes, não é? O Calvino, não é? E portanto tínhamos ali uma situação em que o extremo é não venham cá porque na Bíblia diz que não sei o quê, que o cabelo só cresce 2 centímetros por ano. E os outros tinham que pedir, não, mas isto é uma coisa só aqui ao lado, não diz bem que e tal. Hoje é o contrário. Certo? Ainda ontem vi uma notícia sobre isso. Não é? Os responsáveis pelas religiões dizem, não, tudo o que tem a ver ali com qualquer coisa de... Nós só falamos aqui de coisas morais e psicológicas e tal. Não, pois é. O começo do mundo, sim, foi o Big Bang. A evolução, claro, como disse o Darwin, certamente, etc. Eu penso que se deve ter um meio termo. Certo? E continuo a achar que, por muito valoroso que seja o esforço da ciência, certo? Ela há de ver as coisas de modos muito diferentes. Já temos falado aqui nisto várias vezes. Estou-me a repetir, peço desculpa, mas acho que é importante para termos a noção da relatividade das coisas. O Newton foi ou não um cientista extraordinário? Certamente foi. Resta alguma coisa das concepções do Newton? Pouquíssimo. Certo? E foi um homem notável. Não se pode conceber a história da ciência moderna, ocidental, etc., sem se falar no Newton. Se fizesse uma coisa dessas, era absurdo, não é? Mas a maior parte da sua física foi para o caixote do lixo. Certo? Os postulados de há 150 anos da ciência hoje são relíquias pré-históricas. E daqui a 150 anos? Nem tanto, é verdade, em muitos aspectos. Como é que daqui a 100 anos, no começo do século XXII, os investigadores, os cientistas e os historiadores de então olharão para a ciência de hoje? Certo? Se calhar dirão, vejam lá que havia lá uns, coitados, estavam numa fase muito incipiente, diziam que tinha havido uma explosão inicial, tudo ao mesmo tempo, não sei o quê, etc. Bom, retomando isto tudo, tentando começar a fechar agora parênteses, não é? A Lia Dói faz um ar de enfado e pensa porque é que eu vi aqui tão longe e tal, não é? Silêncio, não é? E o que é que eu ia... portanto, vamos lá ver. A ciência é um esforço notabilíssimo. Nomeadamente pela exigência de rigor e disciplina mental e de necessidade de fundamentar as coisas que trouxe ao mental coletivo da humanidade. Tirando isso, em todo caso, a sua virtualidade mais extraordinária, e aqui vou finalmente fechar todos os parênteses e chegar ao ponto onde fiz esta discussão, foi essa, a de até certo ponto, e entenda-se isto como uma imagem, desmaterializar a matéria. Ou seja, pôr completamente do avesso o senso comum. Qual é o senso comum? A matéria é contínua, é incontestável, é fácil de ver, então esta parede não é... A gente palpa ali, eu dou lá uma cabeçada e não há dúvida que aquilo tem resistência e é branco e... Certo? E vai-se decompor aquilo. E a maior parte do que está ali é vazio. Ora bem. Mas esta, em todo caso, é a zona em que hoje grande parte da humanidade, e julgo que poderemos dizer, incluindo a grande parte dos mais inteligentes da humanidade, trabalha. A maior parte das pessoas não se dão propriamente ao trabalho de investigar, em termos científicos ou outros. Querem lá saber disso. Isso está uma dor de cabeça. Quanto é que eu ganho por fazer isso? Não ganho nada, então não me chateiem com tais coisas. Não é? Bom. Mas, afirma o Baldi, fica à superfície das coisas. Vês separadamente. É incapaz de ter uma visão de conjunto. Uma visão que só pode ser dada de uma perspectiva superior. Certo? Quando nós estamos ao mesmo nível,
certo? Não nos apercebemos de muitas coisas, certo? Eu, por exemplo, por estar ao mesmo nível, vejo parte da Anitta, mas a maior parte da Anitta eu neste momento não vejo. Se eu me levantar, eu vejo muito mais da Anitta. E se, enfim, já basta eu ser um bocado bizarro em muitas coisas, se eu tivesse colado ali ao teto, com a cabeça para baixo, eu via completamente a Anitta. Não é? Bom. Agora bem. E então, desta zona do consciente normal, preconiza o Baldi, nós devemos esforçar-nos por aceder à zona do supraconsciente. E a zona imediata, a zona mais próxima do consciente, é justamente a que ele define como consciência intuitiva e sintética. Aquela que, como vimos na última sessão, e não vamos repetir, até porque me alarguei muito, vai ao interior das coisas e vê, não por aspectos separados, mas sim de um modo sistemático. Vê um sistema, vê um conjunto, faz uma síntese, tem uma visão ou uma compreensão global. É isso, e é para isso, é para essa capacidade que nós estamos penosamente trilhando neste momento os nossos próprios degraus de evolução. Certo? Aquilo que cabe à humanidade mentalmente desperta é dar o passo seguinte, que é passar desta zona do mental analítico, concreto, para o mental sintético, unitário, unificador, aliás, para a intuição. Vamos repetir aqui uma coisa. Não se pode fazer batota, porque a natureza não permite. Não se pode saltar daqui para aqui. Certo? Não se pode saltar de delírios instintivos sensoriais, chame-se-lhe o que quiser, para intuições. Agora, essa é a grande conquista evolutiva que a humanidade tem que fazer. E como vimos na última sessão, é uma conquista tremenda e, em larga medida, dolorosa. Dolorosa porque implica um crescimento que leva a que comecemos a deixar de caber dentro das vestes, das roupagens que tínhamos. Começa a haver uma desconformidade entre aquilo que herdámos biologicamente e a consciência muito mais ampla que se tenta manifestar, que se tenta introduzir nas nossas limitadas formas físicas e psíquicas. E também uma desproporção entre a normalidade do mundo e essa completa anormalidade, leia-se, supranormalidade, que, para chegar à zona do normal, da nossa consciência comum, tem que rasgar barreiras e cria uma desconformidade, um desequilíbrio com os modos de pensar, de fazer, de sentir, de reagir, de existir já estabelecidos. É por isso que o gênio, que o pioneiro, que o verdadeiro sábio, certo? Conforme a linguagem popular, aliás, tem sempre algo de louco e de infantil. Certo? De não normalidade. De quase patológico. E há, aliás, estou a tocar aqui num ponto mais sério até do que parece, há psicólogos que entendem
que o gênio deve ser exterminado. É uma patologia, senhores. E que o ideal humano é a perfeita normalidade. Certo? Há correntes, talvez hoje um bocadinho já com menos força, que ali pelos anos 70, 80, afirmavam isto perentoriamente. Não é? Todas as anomalias, não distinguindo as formas de subconsciência das formas de supraconsciência, não distinguindo o idiota ou mente capto do gênio, certo? Precisam de ser curadas. Certo? Eu lembro de ver, aliás, e ainda existem essas coisas, não é? Os ensaios, os tratados, os filmes, a tentar demonstrar que, afinal, sei lá, o Mozart, o Pessoa, etc., eram apenas uns maluquinhos. Não é? Que, por acaso, não se sabe porquê, isso, enfim, é uma coisa que também não interessa muito explicar, produziram coisas que são consideradas geniais, mas certamente também porque essa genialidade, igual, literalmente, à loucura, tem alguma ressonância na nossa própria loucura. Estou-me a fazer entender nesta linguagem um pouco engraçada. Eu, por qualquer motivo, não. Porque são passagens muito belas e algumas delas eu já não reli há décadas. Tenho, nestas sessões, lido e, ao que parece, as pessoas têm gostado. Algumas passagens notáveis de Ubaldi. E, a propósito disto que acabei de dizer, vou ler alguns certos da grande síntese, já na sua parte final, ou seja, nas páginas 300. Bem, também não interessa porque esta edição julgo que já não existe. Mas na minha edição, nas páginas 329 a 331 e depois 332 a 335 com alguns saltos. Em todo caso, não é todo despiciente uma nota destas páginas, porque possivelmente eu fotocopiá-las-ei e enviarei por e-mail como é habitual e, portanto, mais facilmente irão. Está na internet. Não sei se é esta edição. Mas também daqui a uns tempos há de estar aqui, mais uma semana, não sei. Pois, mas há mais. Houve pelo menos três editoras distintas, em língua portuguesa, a editar a grande síntese. Portanto, não sei se é a mesma edição, sinceramente. Mas pronto. Na minha edição. Exato, é verdade, eu sei. Mas não estou a ver qual é a editora. Na minha edição, e que provavelmente enviarei fotocópias, é nas páginas 329 e seguintes, de 2 capítulos que têm, respectivamente, os títulos O Super-Homem, não é o do filme, que veio não sei de onde, e Gênio e Nevrose. E vou ler algumas partes. Sobretudo se eu não me perder o que aconteceu. Está aqui. O gênio é um solitário. Foi o vento que virou-lhe a página. Como? Então é isso. Eu realmente estava a ver aqui uma desaparição. Vou recomeçar. O gênio é um solitário nos seus amplíssimos horizontes. As suas relações sociais são relações de fadiga, não de compreensão. E muitas vezes são mesmo de perseguição. Mas dentro de si, ele está chegado ao seu propósito e sábio. O seu olhar penetra a íntima causalidade fenoménica. O fracionamento da realidade, devido às barreiras do espaço e do tempo, está a ser superado no êxtase supremo do espírito, que repousa na visão global do todo. Sublime arrebatamento onde não chega o tormentoso turbilhão das humanas ilusões, onde o repouso é absoluto, o poder imenso, onde a sensibilidade, multiplicando-se pela nova percepção anímica, corre engrandecida ao encontro do infinito, onde completa é a alegria da alma que recebe o beijo do divino, a ela oferecida numa chama de amor.
O centro da vida desloca-se e a consciência tem a visão da lei, a sensação do seu operar. Imagine na sua corrente, extasiando-se com a música que emana das harmonias da criação e dessa harmonia se nutre. É no gênio que vemos o psiquismo atingir o vértice das suas manifestações. A conquista da verdade está realizada. Não mais pequenas verdades, relativas e fracionadas, incompletas e em luta, mas uma verdade universal que, superando-as e integrando-as, admite e compreende todos os pontos de vista dos indivíduos, dos povos e dos tempos. A lei é toda ela evidente. A luz se faz até às últimas causas. Paralelamente a tudo isto, há uma sensibilidade mais profunda. Tem ele os seus amores e os seus pudores, e quando a sua alma se abre diante do infinito, quer estar só. A sua visão é sagrada, e ele se oculta ao olhar dos estranhos, como diante de uma profanação. E há alguma coisa de sagrado há realmente nessa comunhão da alma com o divino. Só ao pulsar de um grande amor, o mistério se abre e revela. Responde somente a quem sabe bater às suas portas. Necessária se faz quase sempre uma coragem louca, uma vontade desesperada, o impulso frenético de uma dor imensa, um ímpeto que não mede a profundeza do abismo. Só então caem as barreiras e os limites do concebível subitamente se dilatam. Uma sensibilidade apurada protege estes fenómenos de comunhão profunda que se detém ante a violência do ignorante a quem, pelas forças protetoras do mistério, não é permitido destruir senão as coisas exteriores que ele pode perceber, mas nada mais. Riqueza de alma que não se furta nem se usurpa, o gênio é conquista individual fadigosamente merecida e só quem a alcançou pode dela gozar porque lhe pertence merecidamente. Um feixe de novos sentidos, fundidos na síntese de uma percepção anímica, lhe permite o gozo de belezas subtis, hoje supersensórias. Uma estética mais profunda nasce, que não a da forma, seja esta criação do homem, seja da natureza. A arte divina do bem, que realiza uma íntima e mais elevada beleza do espírito. Mais do que contemplação, é a atuação em si de uma perfeição superior e de uma harmonia universal. É uma conquista de valores imperecíveis, criação de um organismo espiritual de eterna beleza. Uma nova capacidade de penetração psíquica revela sem sombras o mistério da alma. Desnuda parece o organismo espiritual de todo o ser e não é mais possível a mentira. Ao lado de uma concepção diversa da vida, um novo estado de alma para com as coisas, uma harmonização completa, uma união com Deus se manifestam. O espírito repousa numa grande calma interior, a paz de quem conhece a meta. O super-homem é consciente de toda a sua individualidade, da gênese todo o seu instinto, cujo traço se encontra no eterno passado. Sabe a sua história, uma longa história tecida de férrea lógica, em que nada morre, nenhum valor se perde nunca, e sobre estas bases antecipa o seu futuro, o prepara e o quer. Daí o domínio de todas as forças do próprio eu, o saber conduzir-se como dominador entre as pulsões da vida. E ele há compreendido a dor remontando à fonte do mal e não se debate mais no tormento da rebelião, da raiva ou da inveja. E mais à frente,
e talvez mais significativo, pelo menos para o que tínhamos vindo a referir. Enquanto que a mediocridade estacionário para, na sua fase, em perfeito equilíbrio, lançam-se contra os que tentam novas vias todos os ataques das forças biológicas inferiores. Se o gênio passa pela Terra como um turbilhão, a massa se agarra a ele, mas para mantê-lo em baixo. No tipo comum, os instintos estão em proporção com as condições ambientes. Há uma correspondência já estabelecida, antes mesmo do indivíduo nascer, entre ele e a coletividade. E essa correspondência o espera, de maneira que ele encontre já preparado o trabalho e a sua satisfação. E a compreensão é automática e perfeita. Mas, contrariamente, o gênio, monstruosa hipertrofia de psiquismo, colocado numa posição biológica supranormal, se encontra em tudo e por tudo fora de fase. É impossível estabelecer uma correspondência entre o seu instinto, que normaliza o supranormal, e o ambiente, que exprime uma outra fase e oferece outros embates. A diferença de nível produz uma desproporção. A compreensão não se dá. O desequilíbrio entre a sua alma e o mundo é insanável. A conciliação entre a sua natureza e a vida é impossível. E o gênio passa, solitário e dolorido, mas consciente do seu destino. Incompreendido e gigantesco, enjoado dos ídolos da multidão, aturdido com o ruído da vida, desatento e inábil, porque a sua alma está toda embevecida com um cântico sem fim, que do seu íntimo se desata e sobe ao encontro do infinito. Estranho sonhador, presa do tormento sagrado da criação, absorvido nos ósseos, entre aspas, nos ósseos fecundos em que amadurece um invisível e íntimo labor, sofre de uma paixão a que responde não o homem, mas o universo. A imensidão do infinito lhe está perto, e ele não vê a terra que atrai todos os olhares e todas as paixões. Vive de lutas titânicas, pede à vida a realização dos ideais, sem possibilidade de consentir na mediocridade, aspirado como está num turbilhão no seu afã da evolução. Ele conhece o esmorcimento de quem defronta sozinho o abismo dos grandes mistérios, a vertigem das grandes alturas, o amargurado isolamento da alma em face da consciência humana. Conhece a luta atroz contra a animalidade a querer ressurgir, as imensas fadigas e os perigos que esperam quem quer desferir um voo. Os cegos dizem, está louco. Ele se sente esmagado pelo inútil peso do número, compreende a inferioridade de quem não o compreende. E até a ciência, filha da mentalidade utilitária da mediocridade incompetente, mas ávida de julgar, sentencia, é uma nevrose. Mas o gênio não pode descer. Sente o seu eu a gritar e não pode calar. Ele não é como os outros simplesmente um corpo. É, acima de tudo, uma alma. O espírito, que em tantos cochila e tem ainda que nascer, nele aparece imenso, evidente, troveja e se impõe. Quem pode compreender as suas lutas titânicas? A humanidade caminha lentamente sob o esforço da sua evolução. Ele está à frente e arca com toda a responsabilidade. Arrasta o peso de todos. A multidão diz, é normal. A ciência diz, nevrose. Mas conhece porventura a ciência as relações entre dor e ascensão espiritual, entre doença e gênio?
Conhece os profundos equilíbrios em que se oculta a função biológica da suposta patologia. Conhece sob que leis de compensação física e moral funcionam as íntimas harmonias da vida, etc, etc. Estou a ser muito chato, não? Então, para terminar. À parte das injustiças históricas, delineia-se também hoje, por vezes, o tipo humano tendente ao supranormal. É um tipo de individualidade que exprime, por madureza de instintos, aprimoramento moral e superior intelectualidade, a realizada assimilação das qualidades mais úteis à convivência social, constitutivas do edifício da virtude, e a formação realizada do tipo para o qual a humanidade tende no seu desenvolvimento. Inteligência, dinamismo, apurada sensibilidade e percepção do belo e do bom, uma superior aptidão para fortalecer o encadimento social e funcionar num organismo coletivo, sinais todos esses de nobreza de raça e de aristocracia de espírito nele estão presentes. Entretanto, isto é muito importante, há ao mesmo tempo uma sensibilização dolorífica, reveladora do esforço para novas adaptações, o tormento de um ser que geme sob o peso de violentas deslocações biológicas, a rebelião de um funcionamento orgânico não costumeiro e que não sabe dobrar-se ainda às exigências que um psiquismo preponderante e cada vez mais sutil impõe, nem improvisa a dilatação das suas potencialidades. Estes seres delicados foram e são obrigados a viver no mundo de todos. E que terrível abalo pode reservar para eles a luta que o tipo comum, carente de escrúpulos e de sensibilidade, pode conduzir tão brutalmente. Eles são generosos, não sabem prostituir a alma todos os dias por uma vantagem imediata. Vivem daquilo que o mundo só irá ver daqui a milénios e pagam caro a própria superioridade. A dor, caminho das grandes ascensões, é o seu mais íntimo companheiro. Neles, a natureza humana, que morre para dar vida ao psiquismo super-humano, sofre o tormento da agonia e, com uma afetividade intensa, incompreensível para os normais, implora desesperadamente ajuda para não morrer. O mundo ri, mas já foi assinalado na petição do grande entre os grandes. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, etc, etc. Alarguei muito, peço desculpa. E como vimos na última sessão, e agora completamos, é um romper doloroso, rasgando as fibras da nossa própria carne, não apenas física, mas emocional e mental, que vamos começando a tatear essa zona de superconsciência. Aqui, no entanto, o Baldí coloca e dá resposta a duas perguntas fundamentais. Uma delas chegámos a aludir na última sessão, que é a questão do subjetivismo. Como sabem, eu não concordei exatamente com a dualidade dele entre objetivismo e subjetivismo. Acho que é melhor uma trindade: objetivismo, subjetivismo, realismo, enfim. Mas ele diz o seguinte: não, nesta zona supramental, em que não há a suposta objetividade que o número maior das percepções normais nos aparentam dar, há, no entanto, uma identidade fundamental. As percepções intuitivas, os grandes insights, podem variar na externalidade formal, mas afinizam-se na sua essencialidade.
Isto, reparem, é o que, mais uma vez, do ponto de vista de tradições espirituais, filosóficas e religiosas, afirma a teosofia, que é isto. Diferentes grandes instrutores, em diferentes épocas, em diferentes condições, servindo-se da terminologia e dos conceitos mentais próprios de cada época e tentando dar resposta às necessidades particulares daquele tempo e daquela gente, reproduziram, sob formas distintas, as mesmas realidades fundamentais, que se podem reconstituir. Repito, nas grandes religiões, nas grandes filosofias, nas grandes tradições espirituais. Mas ele faz ainda outra observação que é esta. Ele diz, bem, de facto, são poucos entre os humanos, pouquíssimos, aqueles que podem atuar normalmente ao nível da intuição. Certo? Há muita gente que uma vez por outra tem uma intuição, mas é um fenómeno esporádico, não normalizado, não controlado. Mesmo os melhores da humanidade, aqueles que mais vezes têm acesso a esse nível superior de consciência, não se conseguem aí polarizar permanentemente. Não se conseguem ainda. Têm hiatos. Têm momentos em que não se conseguem sustentar aí. Não têm força interior ainda suficiente. Certo? É como aquela pessoa, sei lá, içar-se, não é? Num tronco de uma árvore. Consegue estar um tempo lá em cima. Mas a certa altura, a força começa-lhe a escassear e acaba por descer, e a maior perspectiva que tem, perde-se. Ele então diz, bem, mas... Deixa eu passar a ambulância. Mas nós temos uma grande chave. Nós temos uma grande chave. Temos um método magnífico para preencher as zonas em que nós não conseguimos ter essa visão, essa compreensão direta e íntima usando a intuição. É que, diz ele, a lei opera identicamente, analogicamente, em todos os níveis do ser. Age da mesma forma, ou melhor, age de acordo com os mesmos princípios. Por outras palavras, a lei é sempre a mesma, embora funcione adequadamente a cada nível de ser. E, portanto, as sínteses, ou os pontos em que nós conseguimos fazer essas sínteses intuitivas, podem ser alargadas por analogia. O velho princípio hermético, e que também aqui a teosofia afirma, é a grande gazua, é uma das chaves dos grandes mistérios. A lei das analogias permite-nos ver, nos domínios mais amplos ou muito microscópicos, que o ponto onde normalizamos a nossa consciência ainda não consegue sondar. Certo? O princípio, o funcionamento da lei é essencialmente o mesmo. Ele apenas se adapta a cada nível do ser, a cada situação particular. E de novo aqui temos, ele não usa a expressão que nós tantas vezes aqui referida, o princípio ou a lei das analogias ou das correspondências. E, no entanto, apresenta exatamente
o mesmo critério. Ora bem, ele depois refere a tal, ainda uma outra zona superior, que é a consciência místico-unitária. Ainda superior à síntese. Mas a visão do todo uno. E que é a ponte de ligação, aliás, para entendermos a concepção monista de Pietro Baldi. Que depois voltaremos, hoje já não temos tempo, a cotejar com o panteísmo, com o qual parcialmente coincide, mas não exatamente, sendo mais próprio chamar-se panenteísmo, como faremos. Bem, e que é isto? E diríamos isto. Há uma só substância, já o Spinoza também o dizia, que é a substância divina. Essa substância, como também já vimos e veremos depois mais em pormenor, tem 3 fases. A fase de maior vibração, de maior frequência vibratória, que é o espírito. A fase intermédia, que é a fase energia ou fase dinâmica. E depois a fase estática ou material. Mas, se nós quiséssemos como que destilar a substância, o ser o ser de que tudo é feito, de que todos os seres individuais participam, se quiséssemos destilar a quinta essência da substância una, isso, afirma ele, era o amor. O amor neste sentido. Certo? É uma palavra muito vulgarizada, mas o amor neste sentido de unidade. Certo? E temos aqui, reparem, já agora, da mesma forma, como há aquela analogia vedantina, ou de Vedanta Advaita, entre Atman e Brahman, certo? Este nível de consciência unitária decorre do facto de que nós somos uns com tudo, que nós somos o próprio uno, de que nada de essencial e de substancial nos distingue de todos os outros e de tudo o que nos rodeia. E de que só aparentemente estamos distanciados. Porque é possível, reparem, ou melhor, quando eu digo reparem espero conseguir fazer-me entender. Estas duas coisas interpenetram-se. Há uma só substância. Deus é o próprio todo. A divindade é o próprio todo. Isto compagina-se, isto casa-se perfeitamente com o ser possível uma consciência unitária. Uma consciência que supera as barreiras entre diferentes seres e, como já vimos na sessão anterior, as próprias barreiras entre sujeito e objeto. Entre sujeito que conhece e objeto que é conhecido. E esse conhecimento, que é um conhecimento de ser, esse modo cognitivo mais elevado, em que se conhece algo porque se é esse algo, é, portanto, conhecer, ser, amor. Fiz-me entender nisto?
é indissociável e, num certo sentido, a capacidade que adquirimos de conceber a unidade fundamental de todas as coisas é a mesma que nos permite compreender essa noção de uma divindade, de um todo divino. De que tudo tem o mesmo ser, de que tudo partilha a mesma substância. No entanto, e para terminar e fazer a ponte para a próxima sessão, o Baldi distingue entre a imanência de Deus e a sua transcendência. Não é que haja dualidade no divino, mas significa isto. Há um centro do ser que é o divino na sua transcendência. Certo? Mas, por outro lado, esse centro coincide com o centro, com o âmago de todos os outros seres que integram o ser humano. E isto, de facto, é a tal concepção panenteísta. Ou seja, Deus é a divindade é o todo manifestado. Peço desculpa, isto devia fechar aqui, não é? Mas é ainda além disso. Este conceito, como talvez algum recurso reconhecerão, é um conceito bem próximo, não só daquela frase do Bhagavad Gita, não é? Tendo penetrado o universo inteiro com um fragmento de mim mesmo, e eu permaneço além, e naturalmente também, porque uma boa parte do Bhagavad Gita é de uma Vedanta de monismo qualificado, é uma concepção idêntica à da Vistadvaita, por exemplo, de Ramanuja. Não é? Há o Uno que é Brahman, mas há alguns ingredientes de individualização de cada um dos Purusha, ou espíritos, no seio de Atma. Bem, mas isto que eu agora estou a referir já é aquela parte que de antes, não sei se ainda havia no final de cada novela, que é as cenas dos próximos capítulos. Portanto, é só assim as coisas. Depois retomamos, visto que eu quero, o que nem sempre faço, deixar o tal espaço de 5, 10 minutos para as pessoas poderem dizer também de sua justiça. Alguma coisa que queiram dizer? Vou-me sentar. Já agora, Helena, havia tão determinado e a... Pensa aqui. Tinha uma parte que o Zé Manuel falou na descontinuidade, mas na outra escrevi aqui sobre pontinhos de interrogação, porque não há vazios no universo. Há apenas aparentes. Do ponto de vista. Mas como o Zé Manuel respondeu a isso, já não tenho essa dúvida. E não tem mais dúvidas. E nunca se engana. E raramente se engana. Não, eu tenho muitas dúvidas, mas questões sobre a aula de hoje, agora, daqui, não. Dúvidas tenho, felizmente. Exatamente, felizmente. Rafael. Não. Paulo. Alexandre. Tanta coisa. Como é que os símbolos Tanta coisa podem que não vale a ser... pena. Não, mas. Sim, sim. Mas diga. E a dizer também ainda ou não? Não, ia dizer que não é tanta coisa, mas mais ou menos. Tá, mas cá estaremos sempre. É um pouco complicado, é só relacionar portanto,
esta teoria, vá, digamos assim, Sim. com a teosofia em si. Vamos fazendo isso ao longo das sessões e depois também faremos uma síntese final. Não é? E também as próprias pessoas têm que fazer. Não é? Pois. Eu gostava de dizer aqui uma coisa que é importante. Peço desculpa, Alexandre, darei depois a palavra. Evidentemente que eu sou, antes de tudo, no sentido não sectário da palavra, teósofo ou esoterista. Isso é evidente. Mas há um ditado antigo, muito antigo, que diz: desconfia do homem de um só livro. Isto, de um só livro. Isto queria dizer, mais propriamente, a pessoa que se especializa só numa coisa é um adversário temível naquela área. Mas eu desconfio realmente só, eu desconfio noutro sentido do homem, ou da mulher, ou da pessoa, de um só livro. Eu acho que não pode haver um bom teósofo que não saiba de outras espiritualidades. Nem hoje em dia, com o mundo aberto, eu acho que seja normal, a não ser que um indivíduo veja lá na reclusão, que haja um bom cristão, um bom budista, um bom não sei o quê, que não se queira conhecer, que não tenha a curiosidade, que não se interesse e que não veja valor em outras espiritualidades. Essa ideia da Paula, de ver Paulas, eu, por exemplo, se toda a vida falasse só de teosofia, morria de pasmo a certa altura, não? Durante muito tempo. Não? Mas, aliás, reparem, a expressão morria de pasmo não é. Morria não é de pasmo, é de enfado. Seria meramente um gravador. E reparem, o impulso da Helena Blavatsky nunca foi: eu agora, Sr. Fulano Tal, vou aqui dizer. Não, ela vai buscar sempre o apoio, a tradução, a ilustração a todas as mais diferentes tradições espirituais, mitologias, compara com a ciência, com isto, com aquilo, etc. É a tal afinidade que faz com que diferentes instrutores em tempos diferentes Exatamente. reproduzam à sua maneira as mesmas verdades fundamentais. E que tem a vantagem, o conhecimento de vários, que evidentemente, porque por muito sublimes que sejam, estão aqui no domínio do relativo, com palavras relativas, com conceitos mentais relativos. E se uns enfatizaram mais e melhor uns pontos e outros mais e melhor outros pontos, é evidente que, vendo vários, nós podemos aperceber-nos de aspectos que, vendo só um, se calhar nos escaparia. Também não é só questão de ser melhor, é questão de estar mais adaptado a determinada uma linguagem que nós conseguimos perceber melhor. Certo. Claro. Alexandre, agora, enfim. Sim, sobre a chave para preencher os hiatos. Sim. Quando se dá a atuação ao nível da intuição, eu não percebi muito bem como é que isso pode ser feito por analogia. Eu não percebi essa parte. Portanto, vamos lá ver. A intuição, mesmo de boa parte dos mais progressivos da humanidade, não é uma coisa ainda constante. São escassíssimos no mundo aqueles que estão polarizados continuada e seguramente no nível da intuição. Mesmo uma vanguarda, digamos assim, da humanidade, tem intuições poderosas e significativas, um número muito restrito de pessoas, mas não está continuadamente nesse estado. E pode haver zonas na sua compreensão do todo em que há hiatos, em que ali não consegue compreender ao nível intuitivo. Certo? Estou-me a fazer entender até aqui? Sim, Pronto. eu só não percebi. Este é o problema. Pronto. Mas primeiro ver a doença. Diagnosticada a doença, ele dá este tratamento, digamos assim. A lei, uma coisa muito curiosa, já agora. A senhora Blavatsky, uma das caracterizações que normalmente não fazemos aqui muito, mas já agora fica esta referência, com o que define para Brahman, o nosso famosíssimo para Brahman, é a lei. E curiosamente ele chama a Deus
no sentido ou absoluto, a lei. E então, há uma lei una, fundamentalmente idêntica, que percorre todos os níveis do universo. Tanto horizontal, tanto vertical, peço desculpa, como horizontalmente. É sempre a mesma lei, com os mesmos processos fundamentais. Embora o seu funcionamento, depois, tenha que se adaptar a cada situação, a cada direção, a cada coisa em particular, a cada nível de ser. Mas, por analogia, o mesmo tipo de funcionamento opera em todos os níveis do ser. E aqueles que nós conhecemos podem ser transportes por analogia, por semelhança, para os níveis de ser que não conhecemos. Exato. Os tais e atos. Por exemplo, o funcionamento trinitário. Certo? A ideia da dualidade, isto é um ponto muito curioso da obra dele. Ele relaciona muito bem a questão dos ciclos com o facto de estarmos num universo dual. Os ciclos equilibram os dois polos opostos. Sujeito, objeto, espírito, matéria, vida, morte. Certo? Eu nasço, eu morro. Certo? Eu estou encarnado, estou num polo mais material, eu estou desencarnado, estou num polo mais espiritual. Vejamos, por exemplo, a questão das rondas na teosofia. Um ciclo descendente, depois um ciclo ascendente. Mas depois há aqui um terceiro fator, que é o recomeço, não é? A tal epigênese. Bom, por exemplo, o desdobramento ou a multiplicação trinitária é um grande princípio que atravessa todos os níveis do ser e que, mesmo onde nós não conseguimos incidir diretamente, podemos aplicar por analogia. Certo? Ou seja, em todos os níveis do ser, tanto grandes como pequenos, há essas duas metades do ciclo e depois um recomeço que, em grande medida, é filho dos dois. Certo? Vamos ver a questão da reencarnação. Não é? Eu nasço e vivo aqui. E depois morro e vivo a luz. E depois tenho nova encarnação. Essa nova encarnação é filha destes dois ciclos. Certo? E, portanto, é um recomeço, mas um recomeço que decorre desta dualidade. E que nos conduz à velha, enfim, não é muito velha, à questão da dialética hegeliana, não é? Da tese, antítese e síntese, sucessivamente. Ele publicou um livro que é a Lei de Deus. Exato. Esta questão que eu acabei de falar, dos ciclos relacionados com a dualidade, a propósito disso, lembrei-me agora, salvo erro, está num livro que ele publicou logo a seguir, que se chama Técnica Funcional da Lei de Deus, que é um desdobramento desse livro mais simples e mais sintético, que era as tais conferências que ele fazia lá numa rádio. E, portanto, esse livro, A Técnica Funcional da Lei de Deus, de alguma forma é um desdobramento, como já disse, peço desculpa de repetir, do livro precedente. Anita. Bem, não vou dizer cada um. Diga. As zonas da supraconsciência são experiências esporádicas, mas que não conseguimos repetir com facilidade. A maior parte de nós não consegue. E que, ao contrário, as zonas do inconsciente são experiências constantes que não podemos deixar de repetir. Mais ou menos é isso. Quase. Mais ou menos. Exatamente.
não conseguimos repetir. Porque as outras são muito mais antigas. Nós repetimos e repetimos e repetimos e aquilo funciona. Ainda bem que funciona. E ainda bem, claro, porque tem a sua utilidade. Se nós, cada vez que fôssemos a dar um passo, não é? Cada vez que fôssemos a respirar e inspirar, cada vez que estivéssemos a... Imaginem, nós cada vez que estivéssemos a fazer a digestão, estarmos a pensar, isto agora vai aqui a passar, não sei o quê, e agora entrou o suco, não sei o quê. Uma coisa... Nós vivíamos concentrados só naquilo, era... Não é? Bem, então ficamos agora por aqui. Até para a semana, que já estaremos. À mesma hora, ou uma outra pessoa até. Obrigada, até para a semana.